Eu quero falar hoje com você que pensa que você nunca vai ser boa na escovação, que você não vai conseguir desenvolver as habilidades que você precisa. Você pensa em desistir, você pensa que não consegue evoluir, você não percebe evolução e você está pensando, considerando em desistir, mesmo tendo o sonho de trabalhar com cabelos. Eu acredito que essas crenças, elas são limitantes e elas estão te impedindo de desenvolver o que você precisa para chegar na sua escovação perfeita. Então, eu quero falar hoje com você que de alguma forma, né, se encontra nessa situação de pensar em desistir, de acreditar que não consegue. Eu quero falar contigo hoje para te mostrar como é que você faz para desenvolver essa confiança de que você vai conseguir escovar qualquer cabelo e vai deixar a cliente feliz, ela vai voltar. Eu vou molhar, ótimo. Eu vou mostrar para vocês qual que é o melhor caminho para você conseguir chegar na escovação perfeita e ser uma escovista top, tá? Então hoje eu vou mostrar qual que é o melhor caminho. Se você percebe que não está evoluindo, se você está pensando em desistir, tem um caminho que vai encurtar, né, a sua evolução. É sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Cabeleireiro Integrativo. Eu sou a Luma Sakamoto e eu tô aqui para ajudar você, aspirante, ou você que já fez um curso na área da beleza, você que já é cabeleireiro, assistente de cabeleireiro, a sair do zero à escovação perfeita, tá? Eu tô aqui para compartilhar essa missão que é o Cabeleireiro Integrativo, onde eu tento mostrar para as pessoas, né, que a profissão de cabeleireira é maravilhosa, que ela tem, mas ela pode muito mais, né? Ela pode muito mais. Só que tudo tem um começo, tudo tem uma base. E tenho trabalhado muito esses fundamentos do que eu acredito que é o cabeleireiro integrativo. E eu espero poder compartilhar, trazer um pouco de clareza aí na vida de vocês. E mais uns recadinhos aqui para vocês, por favor. Você que está assistindo, já dá um curtir aí, ajuda a impulsionar, né, a ter a abrir, né, essa distribuição aí do conteúdo do Cabeleireiro Integrativo. Toda vez que você curte, que você comenta, que você compartilha, você ajuda demais o canal, tá? Vamos lá. Gente, hoje eu quero falar com a pessoa, com você, mulher ou homem, que fala assim, eu quero trabalhar com cabelos, eu gosto de trabalhar, eu tenho o sonho de trabalhar com cabelos, mas que você tá batendo nessa parede aí, nessa barreira dessa questão da escovação, tá? E isso pode, essa dificuldade, ela pode causar em você essa crença de que você nunca vai ser boa, ou que você nunca vai ser bom o suficiente, que você não vai conseguir, tá? Então você pode até estar pensando assim, ah, não, vou desistir. Então eu quero falar quem tá desanimado aí, quem tá sentindo muita dificuldade para evoluir, porque eu quero mostrar para vocês que é possível sim você desenvolver a confiança, que você vai conseguir escovar qualquer cabelo, que você vai conseguir atender a sua cliente, e você vai conseguir fazê-la voltar, né? Porque até atender alguma pessoa assim é relativamente fácil. O difícil é você deixar a pessoa satisfeita e ela voltar. Então eu quero mostrar para vocês qual que é o caminho, o melhor caminho para você conseguir se tornar uma escovista top, tá? Qual que é o caminho? Que eu fiz, né? Hoje que eu tenho clareza, né? Depois já vai para 11 anos que a gente tem o salão, já foi para 11 anos que a gente tem o salão, sou filha de 2 cabeleireiros, mas eu também tive muita dificuldade no começo. Então, hoje eu entendo que existe um caminho mais rápido, existe uma forma de você evoluir mais rápido. O que é isso, né? O que você está trazendo hoje de atalho? O que você está trazendo para a gente como algo que vai reduzir esse desconforto, que vai fazer você perceber que você está no caminho certo, né, para se tornar uma escovista top? Então são 3 coisas, gente. São 3 tipos de conhecimento. Quais são esses 3 tipos de conhecimento? A
tricologia, tá? O que é a tricologia? Tricologia é a ciência que estuda cabelo. Então, a gente tem uma ciência chamada tricologia. Trico em grego é cabelo, né? Logos é o estudo, né? Então, tem um estudo desse cabelo. E hoje, é até engraçado isso, que na minha memória de infância, assim, de estar em salão de beleza com meu pai, vendo as conversas, né? Coisa de uns 20 anos atrás, eu não ouvia falar essa palavra. Não foi, essa palavra ficou mais frequente, creio eu, né? De uns mais ou menos uns 8, 10 anos para cá. Mas quando eu era mais novinha, né? Que eu estava lá participando de alguma forma do dia a dia do salão, eu nem ouvia falar essa palavra de tricologia, tá? E aí tem um segundo tipo de conhecimento que vai te ajudar, né, a encurtar esse caminho até você virar uma escovista top, que é a cosmetologia. Então, se a gente falou da ciência que estuda cabelo, agora a gente está falando da ciência dos cosméticos. Por que é legal estudar cosmético? Porque cosmético é ferramenta para você, certo? E por fim, olha só que interessante, vem em si a técnica de escovação. Então, quando a pessoa fala assim, estou tendo muita dificuldade em aprender a escovar cabelo, eu estou sofrendo, estou pensando em desistir. A escovação, ela precisa ser entendida como algo assim, que é uma parte técnica que ela é importante, lógico, né? Só que ela é só uma das vertentes para você conseguir evoluir mais rápido. Porque a gente tem três, né, que eu estou identificando aqui para vocês, três tipos de conhecimento que eles vão se interligar, tá? E aí sim você vai conseguir desenvolver melhor a sua percepção, você vai conseguir desenvolver melhor o seu raciocínio técnico, tá? Então, quando você entende da tricologia, você vai entender a matéria-prima, que é o cabelo. Então, você vai conseguir fazer diagnóstico, né? Diagnóstico do problema do fio, ou ainda, assim, das características de uma forma geral da fibra, tá? Foi até engraçado, assim, sábado eu estava conversando com uma cliente, e ela é química, né? Ela se formou em química, e ela tá pensando aí em trabalhar com cosméticos, né? E como eu tenho experiência em ajudar nessa parte, né, a gente chama de teste de salão para a indústria que faz os ativos para os cosméticos, eu estava explicando isso para ela, assim, dessa complexidade que é. Porque ela, com o conhecimento de cosmetologia, eu entendo que ela está tendo acesso a uma vertente, mas ela estava me falando, mas eu vou precisar estudar cabelo, né? E aí eu contei para ela, falei, exatamente isso, porque o cabelo é matéria-prima. Então, uma coisa, ela precisa da outra, né? Se a gente fala assim, beleza, tem o cabelo lá, tá forte, tá bonito, tá saudável, ok, só que assim, tudo que a gente faz agride o cabelo. Então, o fato de você lavar agride o cabelo, o fato de você pentear, o fato de escovar vai ser uma agressão ao cabelo. Então, tá tudo muito interligado. E conversando com essa minha cliente, né, foi muito interessante, assim, né, até brinquei com ela, falei assim, um químico que quer desenvolver cosmético precisa de um cabeleireiro bom do lado, para ter essa conversa, esse entendimento, porque quem entende mais do que cabelo, quem sabe identificar melhor, né, a mudança do comportamento do cabelo do que o cabeleireiro. Quem melhor entende, né? Então tem várias histórias aqui para contar para vocês dentro desse tempo, né? Que eu comecei a estudar cabelo em 2013, que eu fui fazer a faculdade e tal. E aí não tem como cessar, né? Não tem como parar de estudar cabelo, porque é muita coisa que a gente vai descobrindo a respeito da fibra, é muita coisa que a gente descobre a respeito do próprio ciclo capilar. Então, esse conhecimento da tricologia, ele é uma forma de você encurtar o caminho para você ser escovista top, tá? Porque se você não tiver a tricologia, né, a base da tricologia, você não consegue escolher o produto certo, né? Então, olha só como uma coisa vai emendando na outra.
Então eu preciso entender o cabelo para então escolher o produto certo. Só que quando você vai para essa parte do cosmético, que é a tua ferramenta, a gente tem uma infinidade aí de produtos que estão à nossa disposição. Mas aí você fala, para e pensa, mas como é que eu escolho? Vou escolher esse produto pela embalagem, pelo cheiro, né? Não é necessariamente a melhor forma de escolher isso. E a gente sabe que existe também muita coisa de empurrarem produtos para os cabeleireiros, do cabeleireiro às vezes, muitas vezes pagar muito, muito caro por uma marca, né? E então o cabeleireiro ele fica preso a isso, a escolher, a comprar de acordo com o que é oferecido, de acordo só com o bolso dele. Então fica essa coisa restrita, limitada, dependente, né? Então, por isso que eu falo, ó, entendeu do cabelo? E se você conseguir entender o cosmético, a função do cosmético, os tipos de ingredientes, e aí sim você fala assim, não, isso aqui tem mais qualidade, tem menos qualidade, porque você vê performance no cabelo, você já tá com quase que a faca e o queijo na mão. Então, entendi o cabelo, entendi o cosmético que eu preciso usar, e aí sim você entra na questão da técnica de escovação, tá? Então você tem que ter uma técnica, porque como eu falei para vocês, tudo que a gente faz no cabelo vai danificar, né? Até um curso uma vez que eu fiz com uma médica, ela falava isso. A gente tá morrendo o tempo todo. Então tudo que a gente faz deteriora a nossa saúde, né? Quando a gente respira, a gente oxida, né? E com o cabelo não é diferente. Então a gente passa a mão, a gente passa produto, a gente mexe, então a gente lava, a gente esquenta. Então, como que eu faço para manusear esse cabelo, para chegar no resultado estético que a minha cliente quer, sem danificá-lo ou danificando ele o menos possível, tá? Então, essa questão da finalização, da técnica da escovação, ela é parte só de você ser uma escovista top, percebe? Então, eu estou mostrando para vocês aqui, qual que é o melhor caminho? Como é que você encurta, né? Como é que você pode falar assim, não, eu tô trilhando o caminho certinho para evoluir rápido, virar uma escovista top, porque eu entendo que o primeiro passo de um bom cabeleireiro é mandar bem na escovação. Por quê? Porque a escovação, ela está presente em todos os serviços. E mesmo que não seja aquela coisa de pegar uma escova mista, uma escova térmica, necessariamente, você tem que ter habilidade manual, você tem que saber pegar o secador e direcionar o secador do jeito certo, arrumando esse cabelo com as mãos, para valorizar o trabalho, por exemplo, o corte, para valorizar a cor, né? Você não vai deixar a cliente sair com o cabelo ensopado do seu salão, ou do salão que você trabalha, e muitas vezes a impressão de satisfação dela está ligada a essa parte estética, que é o que eu entendo como a técnica de escovação em si. Então, gente, olha que interessante. Eu quero... É muito engraçado isso, porque normalmente é assim, né? Você fala assim, eu quero tal coisa. Eu quero, no caso, ser uma escovista top. Só que para chegar lá, às vezes a gente não consegue perceber qual caminho escolher. E o que eu estou mostrando hoje para vocês é que tem 3 tipos de conhecimento que vão fazer com que você pegue esse atalho. Primeiro, você entender do cabelo, né? Entender de tricologia. Você entender, no segundo momento, de cosmético, que o cosmético ele vai favorecer o seu cabelo e favorecer também a sua técnica, para então, de fato, você escovar. Para então, de fato, você conseguir ajeitar esse cabelo, fazer a parte estética dele. Tá fazendo sentido para vocês? Então, imagina só, vocês terem essa capacidade da pessoa sentar na sua cadeira e você falar assim, deixa eu conversar com esse cabelo, deixa eu entender o que esse cabelo quer, né? Aí você vai lá e escolhe o produto que se encaixa perfeitamente para a necessidade daquele cabelo. E aí você faz uma escova que a pessoa fica com a autoestima lá em cima, né? Então você vê que a pessoa ela fica... ela sai da sua cadeira assim com um brilho, né? Um brilho no olhar, ela sai com aquela disposição, aquela renovação emocional, inclusive, que acontece. E isso tudo é o que eu entendo como o processo, né? Um processo de atendimento de quem eu vejo que é
que é top na escovação, tá? Não é só pegar o cabelo e sair escovando, não, é saber desde a preparação, né, do cabelo, do manuseio, como eu já falei em outros conteúdos aqui sobre atendimento, a cliente percebe quando a pessoa sabe manusear, quando ela tem carinho na hora de manusear o cabelo e quando não tem. E também tem essa questão de, poxa, olha, parece que ela é cirúrgica no que ela indica para mim de produto. Então a cliente olha para você como uma referência para, inclusive, comprar os produtos, tá? E aí, por fim, você faz aquela escovação que a cliente fica encantada, que ela fica com a autoestima lá em cima. Então, gente, olha só que interessante. Eu decidi fazer esse conteúdo hoje porque eu entendo, né, como é que a gente muitas vezes fica estagnado, sente essa coisa da estagnação, como é difícil num determinado momento a gente conseguir evoluir, né? A gente percebe que a técnica não consegui passar disso, chega naquele cabelo, ele sempre eu sempre tenho dificuldade com o mesmo cabelo. Então essa sensação, assim, muitas vezes a pessoa ela acaba pensando, eu vou desistir, não, isso aqui não é para mim. Só que ela pode estar parada, estagnada com relação a uma dessas 3 vertentes que eu tô falando para vocês. Ela não consegue evoluir na escovação, ela não consegue deixar o cabelo bonito, polido, com brilho, com a modelagem, não consegue fazer a escova durar, porque às vezes ela não colocou um produto que vai ajudar. Então, a cosmetologia, o conhecimento de cosmetologia pode, nessa situação, pode estar faltando para ela. Então, se ela não tem o conhecimento, né, por exemplo, de fixação, né, ou ainda ela pega um cabelo que está extremamente poroso. Até esses dias eu estava respondendo as perguntas, né, do pessoal. Inclusive, se você quiser que eu responda essas perguntas, manda nos comentários, no direct que a gente pega essas perguntas e eu vou respondendo, né? Então, voltando ao assunto, a pergunta era, a pessoa falou assim, por que eu não consigo escovar um cabelo loiro? Então, eu estava explicando isso. Olha, se a gente pega um cabelo loiro, ele é um cabelo mais poroso, tá? E essa porosidade, ela vai influenciar em como o cabelo ele interage com a água. O cabelo poroso, ele absorve, né? O termo correto seria se absorve, né? A água encosta e fica nele mais rápido. Então, vamos dizer assim, se você molhar 2 fibras, uma natural e uma se você mergulhar uma fibra natural e uma fibra descolorida na água, mesmo que seja uma quantidade parecida, você vai perceber que o cabelo loiro ele vai ficar encharcado rapidinho, enquanto o cabelo natural não. Então, ele absorve a água mais fácil, só que ele também, o que vai acontecer com ele? Ele vai perder a água mais fácil. Então, a pessoa na hora que ela vai escovar aquele cabelo, ela bate o secador assim, rapidinho ele já seca. E quando ele seca muito rápido, ela não consegue modelar, o cabelo ele fica com um aspecto feio, não fica bem trabalhado, não fica tão bem polido. Então, quando a gente entende que a condição do cabelo é diferente, aí você pensa e fala, tá, o que eu vou fazer? Que tipo de cosmético que eu vou escolher para reduzir esse impacto da porosidade na minha escovação? Tá vendo como as coisas estão super, super ligadinhas ali? Tricologia, cosmetologia, e aí você vai para a técnica de escovação. Aí você vai ajustar seu secador do jeito certo, você vai escolher a escova mais adequada, você entende que o cabelo já é mais sensível, então você não vai ficar fazendo tanto estiramento dessa fibra, você vai fazer o direcionamento do vento certinho. Então, é um conjunto de coisas, só que hoje está muito claro. Esse conjunto de conhecimento que encurta o caminho para você ser uma escovista top, esse conjunto de conhecimento, cada um tem um nominho. É a tricologia, a cosmetologia e a escovação. Tá? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Por quê? Vou dar um exemplo também das minhas próprias, dos meus próprios assistentes, né? Que hoje, assim, é muito legal de ver.
Vou dar um exemplo aqui da Raíssa. Raíssa trabalha com a gente já está quase 3 anos, né? E no começo ela não sabia nem lavar cabelo. É muito, assim, tanto que o meu critério de contratação, na verdade, é assim, é comportamental. Eu sempre falo pro pessoal, olha, lógico que a pessoa tem que ter alguma vontade de trabalhar com cabelo, mas para mim, eu não me importo muito se a pessoa não saiba fazer nada a respeito de cabelo. Então, ela, no caso dela, ela não sabia nem lavar cabelo, não sabia. E esses dias, né, o meu pai fez um corte, né, que a gente chama de lapidação, e ela fez uma escova que, nossa, assim, parou o salão. Foi muito, muito legal de ver, assim, até arrepia, porque você vê que vira uma continuidade, né? Parecia, inclusive, que tinha sido meu pai que tinha feito a escovação. Então, o trabalho dela valorizou tanto o trabalho do meu pai que a cliente, assim, brilhou na hora que ela... É muito engraçado isso, né? A pessoa, ela brilha, a pessoa fica com a autoestima lá em cima, que eu tava falando para vocês, né? Então, a cliente estava se sentindo tão bonita, ela estava se sentindo tão bem. E eu parei e falei assim, caramba, né? Olha que interessante essa habilidade, mas foi todo. Ela lavou o cabelo da cliente, ela escolheu o produto que é antes da escovação, ela escolheu o produto depois, ela fez a técnica do jeito certo, né? Então, essa capacidade de criar uma imagem, uma estética que a pessoa ela se sinta tão bem, que valorize todo o resto que foi feito anteriormente, ela é a capacidade de quem é uma escovista top. E eu fiquei super orgulhosa, lógico, né, Rá? Até mandar um beijo para a Rá, né? Eu falei para ela já dessa situação, falei para todo mundo na equipe, porque assim é muito, muito, muito legal de ver a evolução, né? E eu queria aproveitar que, entendendo todo esse contexto, quem está participando aqui, ó, eu quero saber de você que está acompanhando ao vivo aí, quais ou qual, né, desses 3 tipos de conhecimento que você acha que você precisa melhorar? Então, eu já expliquei aqui, o melhor caminho para você se tornar uma escovista top é você entender de 3 coisas, não só de escovação. É você entender da tricologia, essa ciência que estuda cabelo, da cosmetologia e da escovação. Então, eu quero que vocês me contem aí. O que você acha que você poderia melhorar? Em qual aspecto, em qual assunto que você poderia melhorar aí no seu conhecimento para te ajudar a evoluir mais rápido e virar uma escovista top, tá? Eu vou contar um outro exemplo também, que é do Fagner, que trabalha com a gente. Esses dias ele foi fazer um curso de cor. Aí ele tava falando para mim, né, que ele tava horrorizado com essa questão do manuseio, o manuseio do cabelo, na hora que a pessoa vai escovar o cabelo, quanto que puxa. Ele tava falando assim que a cliente estava incomodada, né, a modelo estava incomodada com tanto que doía, né, que começa a doer mesmo. Então o bem-estar da pessoa, ele é afetado. Então ela vai lá para se cuidar, mas na verdade ela sai com uma dor de cabeça, que ela sai irritada, né, pelo tanto de tração que fazem, ou ainda que queimam, né? Nossa, queimar também irrita pra caramba, né? Então, são essas vertentes, né? Por isso que eu falo assim, escovação perfeita, gente, mas eu sempre trago conhecimentos que são... Não fico só na técnica, porque a técnica por si só, ela, como eu falei, né? Eu não contrato nem... eu não preciso contratar uma pessoa que tenha um curso de escovação, até porque a maior parte das pessoas aprende a escovar de um jeito muito agressivo, com muita força, com muita com não entendimento da tricologia, que isso que me preocupa super, né? E você ir além do que o cabelo consegue aguentar, não perceber, não observar o comportamento do cabelo. Então, quando a gente tem esse entendimento da técnica em si, fica mais fácil, fica mais suave, fica mais tranquilo e a cliente percebe isso, né? Então, e foi justamente isso essa percepção, né, que aconteceu nesse dia que o Fagner foi fazer um curso fora, né? Então, o cabelo fica danificado, a pessoa sente mal-estar, enfim.
Cara, o caminho mesmo para ser uma escovista top que eu vejo é a pessoa que entende do todo. Cosmetologia, tricologia e escovação. Aí eu dei o exemplo do caso, então, do pessoal que trabalha comigo. Mas você pode estar pensando assim, mas eles estão aí do seu lado, né? Esse exemplo que você deu são pessoas que estão trabalhando com você. Então, mas só que, olha que interessante. Eu tinha essa tese, eu tinha essa ideia, né? De que lá no ano, foi no ano retrasado, que eu comecei a pensar nisso. Falei, poxa, acho que tem que ter alguma forma de juntar isso tudo. Aí eu abri a minha formação, né, do cabeleireiro integrativo. Como eu falei, eu trabalho base, né? A formação que eu entendo que é a cama, a base, a estrutura, para a pessoa evoluir, né, na profissão mais rápido, né? E aí eu falei assim, bom, é muito... Até por uma questão de logística e de eu ficar procrastinando fazer o curso, né? Eu dava um pouco o treinamento para o pessoal um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Aí eu falei, não, se eu abrir a formação para as pessoas de fora, eu me comprometo e vou fazer isso acontecer mais rápido. E aí eu fiz essa formação, né? Que é a base do cabeleireiro integrativo. Aí eu abri a formação e foi muito interessante, né? Que, para minha surpresa, a transformação começou a acontecer com as alunas também. E, cara, é muito legal. O exemplo da Mariana. Mariana, que ela mora lá em Canoas, no Rio Grande do Sul. Com esse negócio da internet é muito interessante a gente ver isso, né? Como que o pessoal que está lá do outro lado consegue evoluir rápido também, né? Aí ela falou para mim que em 4 meses de estudo ela já estava ajudando uma cabeleireira, não sei se era de 10 ou 15 anos, a tirar dúvidas sobre os cosméticos, sobre o cabelo. Vocês acreditam no tamanho no tamanho e na rapidez dessa evolução? Então, essa evolução, ela está ligada a esses 3 conhecimentos que eu estou falando aqui para vocês, gente. Tricologia, cosmetologia e a parte técnica de escovação. Fica muito notório, fica muito perceptível quando essa pessoa tem essa estrutura de como ela consegue juntar os pontos mais rápido, né? Porque às vezes a evolução, essa qualidade do profissional está ligada a anos e anos e anos de experiência. Mas às vezes quando a gente tem um conhecimento chave, consegue evoluir mais rápido. Eu falei então de 3 tipos de conhecimento, né? Que é a tricologia, a cosmetologia e a técnica em si de escovação. E como é que você faz para você acessar isso, né? O que eu acho que é certo você fazer? É você buscar ter, primeiro, um objetivo. Você tem que ter... Tem muita gente que só reclama, isso é fogo também, né? A pessoa fala assim, eu não consigo, eu não consigo me desenvolver, tô parada. Só fica na reclamação e não age, né? Então você tem que ter uma percepção de um problema que você tem para resolver e definir uma data, definir que seja uma meta, né? Por exemplo, eu quero aprender sobre tricologia, então, sei lá, toda quarta-feira eu vou estudar. Eu tenho o dia certo, falando nisso, eu tenho o dia certo para estudar as coisas. Então, como eu tenho que aprender muita coisa todo dia, né? Então, eu tenho que aprender como é que eu faço isso tudo acontecer aqui para vocês dentro desse mundo de digital, né? Eu tenho que estudar. Agora, eu preciso preparar o conteúdo que eu trago para vocês. Como eu falei, cada live que eu faço é mais ou menos 1 hora de preparação. Então, eu preciso estudar sobre cabelo. Então, eu tenho o dia certo para estudar sobre cabelo. Eu preciso melhorar a parte administrativa do salão. Então, eu tenho o dia certo para estudar administração. Então, você precisa o quê? Você fala assim, olha, eu quero desenvolver essa área, no caso, se eu quero ser uma escovista top, e a Luma falou que é tricologia, cosmetologia e escovação que eu preciso estudar. Não é só uma coisa. Então, como é que você vai fazer? Você pode encontrar lá o dia específico para você estudar. Você tem que colocar a data, porque essa frase eu achei muito legal uma vez que eu vi. Sonhos sem meta são alucinações. Então a pessoa fica lá,
Ah, eu gostaria, eu queria tanto ser assim, eu queria tanto ser assado, mas ela não põe uma data para aquilo acontecer, ela não concentra um esforço para aquilo acontecer. Então ela fica só alucinando, fica só, ai, como seria bom, como... Então fica muito vago, a pessoa não evolui, tá? Então você pode aprender sobre tricologia, sobre cosmetologia, tem livros muito bons, já fiz conteúdo também a respeito dos livros. Depois, vamos fazer o seguinte, no Telegram, depois eu vou colocar lá algumas referências de livros que eu tenho aqui, a respeito de tricologia, cosmetologia, tá? A parte de escovação, a gente tem o conteúdo no conteúdo gratuito do Cabeleireiro Integrativo. Semana passada foi uma live muito bacana que eu fiz, falando da influência das linhas, né, da subdivisão no efeito da escovação. Então, a técnica em si, eu estou o tempo todo dando técnica para vocês também. E então você tem hoje o conhecimento está disponível. Você tem que juntar as peças, tá? Mas é lógico que como eu tô falando isso para vocês, isso tudo é do meu ponto de vista, da minha percepção. E foi entendendo isso que eu também fui e fiz criei, né, a base do cabeleireiro integrativo, que é o que eu percebo, cara, o pessoal em 3, 4 meses evolui absurdamente, ao ponto de virar a embalagem assim no rótulo e começar a ler, falar assim, então é isso que tem nesse produto. Ele vai agir, né, esse protetor térmico aqui, ele vai ser interessante para o cabelo fino, por quê? Porque ele é um produto numa base, uma base líquida, então ele não vai pesar tanto, o tipo de silicone que tem aqui é assim, assado, creme, então é juntar as peças, tá, gente? Você precisa juntar as peças, porque eu tenho certeza, entendeu do cabelo, entendeu do cosmético, entendeu dessa parte da escovação, você vai ter uma evolução mais rápida, tá? Então, e eu quero saber de vocês aí. E aí, qual que é o seu plano de ação aí? O que você vai estudar a partir de agora? Onde é que você precisa colocar o seu foco, precisa colocar o seu esforço para te fazer evoluir? Eu quero que vocês comecem aqui. O projeto do Cabeleireiro Integrativo, ele é muito isso. Não adianta você ficar só assistindo, não adianta. Você tem que ter ação, você precisa se organizar, né? A organização, ela poupa a vida, né? Então você precisa se organizar. Eu expliquei para vocês, ó, você quer evoluir? Estou falando desses 3 tipos de conhecimento, mas você precisa colocar uma meta, né? Você precisa buscar ajuda, você precisa ter referência. No Telegram eu vou colocar a indicação de livros. Então, você tem que querer, mas você tem que se organizar e você tem que estudar, você tem que praticar, repetir, porque, como eu falei, assim, eu não contrato nem a pessoa pelo conhecimento técnico dela, eu prefiro contratar pela parte comportamental, porque técnica em si, a gente aprende. Eu mesma, até me considero uma pessoa de nem tanta habilidade manual assim, não sou muito... até engraçado, lá no comecinho da minha... Eu vou contar uma outra história aqui para vocês. No comecinho de trabalhar com cabelos, né? Eu fazia só o administrativo do salão. Eu não tinha a intenção de atender. E aí eu sou a caçula de três mulheres, né? E a minha irmã mais velha, um dia ela me viu fazendo... Eu estava treinando um nó lá de mega hair, lá, enfim. Ela me viu fazendo aquilo assim, ela olhou para mim e falou assim, nossa, quem diria a Luma fazendo coisa minuciosa com as mãos, né? Então, não tinha muito disso de mexer com coisa pequena, né? E então eu acredito sinceramente, assim, que se eu consigo trabalhar hoje, se eu consigo escovar, se eu consigo cortar, se eu consigo fazer um clareamento no cabelo, é porque isso tudo é adquirido. É adquirido. E o que eu estou mostrando para vocês aqui é o caminho. Qual que é o caminho que eu vi que, nossa, se eu juntar tudo isso aqui, eu consigo chegar em, sei lá, menos da metade do tempo no resultado que eu quero. Especificamente para ser escovista, é tricologia, cosmetologia e escovação.
Beijo, beijo, fui.